Bem-vindo ao programa Direito e Globalização. Esse programa é uma realização da sua TV aberta de São Paulo. E você pode assistir nossos programas, acompanhar nossos programas pelo canal 9 da NET, o analógico digital, o 72,99 da TVA, o 186 da TVA digital ou pelo site www.ultimainstancia.com.br. E também pode dar sua opinião através do blog do Martim Sampaio. Vocês estão vendo o caractere, digita e entre a sua opinião sobre esse programa e sobre outros programas e outras notícias lá postadas. E hoje nós estamos recebendo o Dr. Luiz Flávio Gomes. O Dr. Luiz Flávio Gomes é um jurista, juiz aposentado, e hoje ele está trazendo um projeto da autoria dele, que eu acho que é um projeto bastante interessante, que é um projeto sobre trânsito. O trânsito caótico que São Paulo está vivendo e que todos nós somos vítimas. E sobre isso nós vamos discutir. Mas mais nada, obrigado pela sua visita ao nosso programa novamente, Dr. Luiz Flávio, e espero que a discussão hoje seja produtiva. Muito bem, muito obrigado. É um prazer enorme estar uma vez mais aqui com você, Martins, e desta vez para nós discutirmos um pouco, falarmos um pouco desse caos que é o trânsito de São Paulo. Mas não é só caos, na verdade, o trânsito de São Paulo e o trânsito do Brasil faz parte da guerra civil brasileira, que só no que toca ao trânsito enterra perto de 40 mil pessoas por ano. Talvez seja uma das maiores causas isoladas de morte. De morte Traumática. Traumática, seguramente é a causa maior. É uma guerra civil. Isso é uma guerra civil. Uma guerra civil porque basta comparar o seguinte, o número de mortes no Brasil, só no Brasil, por ano, é exatamente o mesmo número de mortes em toda a Europa, que tem quase 10 vezes mais carros do que o Brasil. O Iraque não mata 40 mil pessoas por ano na guerra. Ah, não matou. Com certeza não matou. Por ano não matou. Não matou. E aí, agora a pergunta que eu estou fazendo e o pessoal de casa também está fazendo, e por que isso está acontecendo? Por que as coisas estão sendo desta forma? Onde está falhando o sistema? Vamos lá. Trânsito, nós vamos inclusive falar de detalhes do nosso projeto dentro de pouco. Mas vamos aproveitar então essa sua pergunta, Martins, para dizer o seguinte. A solução para o trânsito que a Europa encontrou, que o Japão encontrou, que Estados Unidos encontraram, passa por uma teoria que ficou conhecida no mundo todo como ESEF. ESEF. Essa teoria, nós demos uma aprimorada nela para o Brasil e ficou com este nome, ESEF, e que significa o seguinte: educação, conscientização, engenharia, fiscalização e enforcement. Enforcement significa punição. Portanto, educação, conscientização, engenharia, depois nós temos fiscalização e punição. As 5 coisas têm que funcionar, começando pela educação. Vamos por vez. Um por vez. Educação. Começando pela educação. Nós não temos uma educação apropriada para ser condutores de veículos. Nós não temos. Não se ensina isso na escola. Depois, na hora que você vai se habilitar como motorista, você faz um curso muito rápido. Ademais, muita gente anda comprando carteiras de habilitação no país. Muitas carteiras são falsas. Portanto, o sujeito começa a dirigir, mas não tem nenhuma noção do que é carro, nem estrada, nem velocidade, nem nada. E, ademais, as pessoas começam a dirigir numa idade que é uma idade difícil, porque entre 18 e 25 são as maiores vítimas do trânsito. Portanto, 40 mil mortes quase, 37, 38 mil mortes hoje no Brasil por ano. Dessas, mais de 50% é essa faixa etária que morre entre 18 e 25 anos. E o fator álcool é um componente dessas mortes? Indiscutível. O fator álcool está presente nas vítimas da capital de São Paulo. Está presente em 50% das vítimas que morreram têm algum problema com álcool. E dos motoristas, quase 40% dos motoristas. Portanto, álcool não é um amigo do bom trânsito. Álcool não é amigo de direção de veículo. Ao contrário, o álcool conduz a muitas mortes, indiscutivelmente. Por isso que, no projeto, o projeto do governo não fala nada disso. O endurecimento que o governo fez, eu já o explico,
foi uma coisa absurda, o projeto do governo, aliás, é exageradamente ruim, péssimo projeto, mas ele não prevê uma coisa básica. Quem mata uma pessoa no trânsito é embriagado e se constata que estava embriagado, tem que ter pena dobrada, o dobro da pena. Então essa é a primeira proposta que eu fiz foi, primeiro, a pena hoje para homicídio no trânsito é de 2 a 4 anos, uma das menores do mundo. Sem dúvida. Uma das mais baixas do mundo. Então, a nossa sugestão tem que ser de 2 a 6 anos e, quando o motorista está embriagado, tem que duplicar. Aí vai de 4 a 12 anos. E aí ele tem que cumprir a pena, não vai ter... Necessariamente, muitos irão para a cadeia. Sem dúvida. Irão para a cadeia. Cometer um homicídio? Imagine quando você mata várias pessoas. Pega aquele acidente agora, no começo do ano, lá em Santa Catarina, que o sujeito matou 20 pessoas de uma só vez. Antes... o outro motorista já tinha matado 7 pessoas de uma só vez. No total, 27 mortes. Como você mata 20 pessoas de uma só vez e não tem consequências jurídicas drásticas? Aquele caso recente, até de um promotor no interior de São Paulo, matou 3 pessoas de uma só vez. E ao que tudo indica, os casos todos envolvendo álcool. Quase todos envolvendo álcool. Logo, é preciso mais rigor, não há dúvida nenhuma. Mas o rigor e a punição... já estamos na última etapa, porque a primeira é a educação. A educação, portanto, é preciso urgentemente que se faça isso como o Japão faz. Na escola, desde o ensino fundamental, já se tem noções de trânsito. Nos Estados Unidos, igual, Canadá, igual, a Europa, em quase todos os países. Portanto, educação, depois conscientização. E conscientização? Conscientização. Nós temos que nos conscientizar de que enterrar uma cidade de 40 mil habitantes por ano no Brasil é uma perda exageradíssima de gente. E gente em idade produtiva, gente com capacidade intelectual. Capacidade intelectual. O país investiu dinheiro, investiu tempo. Sem sombra de dúvida, gente que poderia crescer, prosperar, ser um empreendedor em favor do Brasil, do país, mas está todo mundo morrendo. São 40 mil por ano. É uma cidade de 40 mil habitantes que não é uma cidade pequena. Não, uma cidade... Uma cidade pequena, uma cidade média. Né? Nós estamos enterrando tudo isso por ano. Sem contar os 400 mil pessoas que sofrem o acidente, mas não morrem. Porém, muitas ficam debilitadas. Sequelas. E às vezes as sequelas são duradouras, até perenes em alguns casos, né, com tetraplegia, etc. Então, nós temos que ter consciência disso. Não é possível que o Brasil, que tem tanta afinidade com a morte, não perceba. A sociedade civil, agora que eu digo, não é nem o governo, eu digo a sociedade civil. Como não estamos fazendo um movimento de ir para as ruas, todos nós, fazer um panelaço como os argentinos estão fazendo essa semana, um panelaço, dizer, olha, basta, chega, nós temos que tomar providências. Não é possível perder nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos de uma forma tão estúpida como essa. De fato, e é difícil você encontrar uma família. Quando eu digo família, é porque você computa os sobrinhos, primos, tios, etc. Pega as famílias todas. É difícil uma família que nunca teve um acidente. Sem dúvida. E normalmente mortal. Normalmente mortal. Logo, é um tema que a sociedade brasileira tem que mudar isso que, essa nossa, digamos, propensão só para pensar na morte. Nós acostumamos tanto com a morte. A morte no Brasil se banalizou tanto a morte, mostram tanta morte, tanta desgraça nos jornais, na mídia em geral, que ficou uma coisa normal, trivial. Aceitável, trivial. Assim, é como se morreu, morreu. Faz parte de viver no Brasil isso. Pois, não é exatamente essa concepção que os europeus têm da vida, que o japonês, que o canadense tem da vida. Você respeita a vida. A vida é uma coisa sagrada. Temos que cuidar desde quando nasce uma criança. Você tem todos os cuidados e depois você tem cuidados com todo mundo. Mas você pega um volante, é impressionante como o sujeito se transforma, ele já não se vê mais como vítima e ele passa desastradamente a cometer essas barbaridades todas que estamos vendo nesse país. Eu vou encerrar o primeiro bloco por aqui e vamos para a rua ouvir a opinião das pessoas sobre esse tema. Acidente de trânsito, morte. E aguardo vocês na volta do segundo bloco. Obrigado e até lá.
A cidade de São Paulo está ficando completamente, como é que se dá? Não é inconveniente, é intransitável. Outro dia eu demorei 2 horas para saindo de São Paulo só para chegar até o Cumbica. E isso não era nem 1/10 do que eu ia fazer de viagem. E você vai andar de ônibus, a complicação também é igual. Então eu acho que o que precisa melhorar é transporte tipo metrô e ter uma viabilidade do ciclismo também em São Paulo, coisa que é muito rara. Atualmente o trânsito é caótico. Nós precisamos de um apoio total dos nossos políticos que pleiteiam o cargo hoje para ver o trânsito com muita garra, muita dedicação, porque do contrário nós naufragaremos. Os acidentes que acontecem na cidade de São Paulo, muitos jovens alcoolizados, qual a sua opinião sobre isso? Acho que deveria ser mais rígido na hora de você tirar a carteira de motorista. Eles deveriam ter um pouco mais de horas de curso para poder liberar as pessoas no trânsito e deveria ter muito mais monitoração dos órgãos. A análise da globalização e seus reflexos sobre o direito. A abordagem de temas atuais com a participação de especialistas na área. Direito e globalização. Com Martim Sampaio e Fábio Canton. Toda segunda-feira, das 7 às 8 da noite. O programa Direito e Globalização tem o apoio cultural do blog do Martim Sampaio. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Você também pode assistir à TV aberta pelos canais 9 da NET analógico e digital, 72 ou 99 analógico da TVA e canal 186 da TVA digital. TV aberta São Paulo. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. Quando um bem cultural é roubado, perdemos parte importante da nossa identidade e da nossa história. Proteja o patrimônio cultural brasileiro. Veja no site do IPHAN a lista e as fotos dos bens procurados. Comprar e vender peças de arte ou antiguidades roubadas é crime. Governo Federal. Brasil. Um país de todos. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o jurista Luiz Flávio Gomes. O Dr. Luiz Flávio Gomes é autor de um anteprojeto sobre o trânsito. No primeiro bloco nós conversávamos sobre o projeto dele, que é baseado em 5 letras. Nós falávamos a primeira letra era educação, conscientização, terceira letra. Agora, engenharia. Engenharia, vamos na engenharia agora. Engenharia é fundamental para um trânsito saudável e que evite mortes. Em primeiro lugar, estradas decentes. Isso é um transtorno. Estradas decentes, estradas sinalizadas. Bem? Então você pega, por exemplo, uma BR-101, que cruza o Brasil e é a estrada do Mercosul, ainda tem inúmeros trechos de pista única. É a estrada que proporcionalmente mais mata no Brasil. Isso é um absurdo. Como pode ainda... Isso não é de agora, é de 2008 anos. É de anos, é de anos. Me lembra essa história 2008 ainda ter essas estradas que matam pessoas diariamente. Com cratera, caminhão tombar. Isto, às vezes o carro cai dentro de buracos, totalmente dentro de um buraco. Bem? E passa governo, entra governo, promete, é isso. E o terrível é que existe um imposto sobre a gasolina onde se arrecada bilhões e bilhões de reais.
por mês, por ano. Mas isso não reverte para isso. Exato, que é o imposto para ser depois reinvertido e invertido em estradas, melhoria de estradas. Mas isso não acontece. Portanto, engenharia é isto, é sinalização, fazer os ângulos corretos das estradas. Se a curva é para a esquerda, a estrada tem que ter inclinação para a esquerda, claro, porque senão o carro tomba facilmente. Depois, sinalização, as placas de sinalização todas. É interessante no Brasil, a gente acaba tendo que até fazer um pouco de humor com essa desgraça toda que é a nossa convivência com a morte. No Brasil, em lugar de arrumar o buraco, eles colocam uma placa: cuidado, buraco iminente, acidentes próximos, acidente iminente, você vai se acidentar. Eles te avisam que você vai se acidentar, mas não arruma o problema da estrada. Isso é um absurdo. Logo, a intervenção do poder público na engenharia é fundamental. Depois você tem a engenharia dos veículos. Os veículos poderiam tranquilamente ser mais seguros, indiscutivelmente. Tem condições, tem que desenvolver tecnologia para que os veículos sejam dotados todos de airbag, na medida do possível todos, que os carros sejam mais seguros, que não haja, portanto, insegurança em virtude do veículo. Vez por outra, o acidente é gerado por causa do veículo. Também engenharia do veículo, engenharia das estradas, engenharia do veículo. Aí nós temos, então, 3 letras até agora: educação, conscientização e engenharia. É o EC. Aí vem o F. O F é fiscalização. Se não adianta ter a melhor lei do país, se nós não temos fiscalização rigorosa. Trânsito é fiscalização, porque a tendência dos motoristas é cometer irregularidades. Essa é a tendência. Você bebe e dirige, que é um absurdo, e outras tantas barbaridades, alta velocidade. Dirige na contramão, dirige em contramão, dirige sem a carteira de habilitação, acostamento, ultrapassa pelo acostamento. Se não há fiscalização, a lei pode ser perfeita. Pode ser perfeita. Mas ela não tem eficácia. O que não é até. Nosso código não é tão perfeito. Ele é bom, o código atual de trânsito. Tem algumas falhas, mas não adianta nada se não tem fiscalização. Pegue, por exemplo, os rachas. Não existe racha que não ocorra dentro de um planeta chamado Terra. O racha só acontece em local visível, local público. Pô, não dá para chamar um policial. Não tem um policial que vai nesse local. Eles marcam no Orkut, parece que eles marcam racha na até internet. Marca dia e hora. Dia e hora e desafio outra. Tem toda uma indústria por trás disso aí. Marca dia e hora para fazer racha. E a polícia não contém essas coisas. É falta de fiscalização. Fiscalização, que é importantíssima. E claro, quando a gente fala em fiscalização, não necessariamente é começar a prender todo mundo por qualquer coisa. Não é isso. Isso também não resolve. Não é isto, não é tacar todo mundo na cadeia. Não é o correto. Só a multa bem aplicada, na hora certa, e se você tem certeza da punição, não há dúvida que você muda os teus hábitos. O maior exemplo disso foi, na capital de São Paulo, o uso de cinto de segurança. Quando se introduziu o cinto e imediatamente se colocou policiais em cada esquina para te fiscalizar, nós mudamos rapidamente nosso hábito de usar cinto. Que a gente não tinha. Que não tínhamos. Né? Foi na época... O prefeito era o Paulo Maluf, na época. Pois é, era prefeito Paulo Maluf, foi exatamente isso. E de repente, nós pulamos de 30% de usuários de cinto, pulamos para 92%. 92% começou a usar cinto de segurança. Logo, você muda hábitos em virtude da fiscalização. É isso daí mesmo. A educação, muitas vezes, ou é por você mesmo, é a conscientização, ou você é educado por meio da fiscalização. E ninguém foi preso por falta de cinto, mas muita gente foi multada. Em virtude da multa, que era inevitável, implacável, pronto, você altera teu hábito e entra nas regras do jogo. Bem, embora também o cinto de segurança existe uma polêmica em torno dele, se de fato ele é benéfico, ele é maléfico, porque em alguns casos a verdade é que é o cinto que acaba te matando. Parece que foi o caso do Denner no Rio de Janeiro. Foi naquele acidente na Dutra, daquele jogador de futebol. Isso, que era uma grande revelação. Isto, mas de qualquer maneira, a verdade é que em 99% o cinto te salva. Pode ser que em 1% ele acabe te prejudicando, mas de 99% ele te salva. Logo, no balanceamento
crédito e débito é mais favorável para ter o cinto. E nesse caso específico do jogador Denner, é bem verdade, ele estava mal posicionado no banco. Estava deitado, né? Ele estava praticamente deitado. Ele foi estrangulado por causa disso. Claro, mas não estava na posição aqui ereta, sentada corretamente, bem? Então tem esses detalhes todos para a gente Também estava em alta evocar. velocidade. Em altíssima velocidade. Mitsubishi, eu me lembro que era aquele Eclipse, um carro assim. Aqueles carros que teve naquela época fazia um sucesso tremendo, corria muito esse carro. Isso, exatamente. Motor turbo. Então teve outras componentes que não pode responsabilizar exclusivamente o cinto. Perfeito, não é propriamente só o cinto. Então aí nós com isso vimos então educação, conscientização, engenharia, fiscalização fundamental e depois vem a punição. Que em inglês é uma palavra que se chama enforcement, que é punição. E nesse aspecto punição, então, nós podemos agora entrar em todos os detalhes, Martins, que você queira, seja do projeto do governo, seja do nosso projeto, seja do código atual. Nós podemos comparar as três coisas, o que é hoje, o que o governo gostaria que fosse, e quais as críticas que nós temos contra esse projeto muito mal redigido do governo, péssimo, horrível, e o que nós poderíamos então estar melhorando neste projeto. É o projeto que nós fizemos, as sugestões que nós mandamos para o Ministério da Justiça em substituição ao próprio projeto dele. Então vamos começar, a gente tem 2 minutos finais agora desse bloco. Vamos dar uma palhinha, uma pequena ideia. Vamos fazer uma crítica ao atual projeto do governo. O projeto do governo partiu muito acanhado, mudou pouca coisa, alterou algumas coisas no âmbito administrativo, multas, aumentou multas, etc. Mas cometeu erros crassos. Por exemplo, a multa agora proposta pelo governo é de acordo com o valor do carro. Se o seu carro vale 100 mil, então a multa vai ser proporcional ao seu carro de 100 mil. Se o seu carro vale 10 mil, a multa é proporcional ao seu carro de 10 mil. Impor uma pena de multa com essa insegurança brutal, porque eu vou ter que fazer perícia em cada carro e discutir o valor de cada carro para descobrir o valor da multa. E transformar a multa em um tributo. Claro, porque vira um confisco. Vira um confisco. Vira um confisco do bem, que é proibido, e depois não se impõe pena. Tem base de cálculo, fato gerador. Não se impõe pena com uma elasticidade tão grande como essa, que só gera insegurança. E trata as pessoas de forma desigual, o que é pior. O que é pior? Na verdade, se você tem um carro muito caro, em princípio, parte-se da presunção de que você tem mais poder aquisitivo. Mas há outros recursos para se fazer isto. Pega o sistema de dias-multa do Código Penal, que é muito mais tradicional e muito claro. E aí você faz essa proporção, o rico paga uma multa maior, o pobre paga menor. Bom, de qualquer maneira, nesse ponto, o projeto ele é totalmente inconstitucional, absurdo, inseguro e vai trazer a necessidade de perícia em cada processo. Imagine. Isso vai passar. Imagine. O judiciário que já está atolado de processo. 30 milhões de processos já no judiciário. Agora vão arrumar mais uns 30. Claro. Agora que a falência do Poder Judiciário. Este é um equívoco, um primeiro equívoco que eu apontaria no projeto do governo. E há outros. Esses outros equívocos nós iremos ver no próximo bloco. E vamos para a rua conversar sobre esse tema agora. Muito congestionado em todo lugar, não tem mais horário de pico. É direto o trânsito, não tem mais o que falar sobre isso aí, viu? Eu acho que tem que aumentar mais o transporte público, o pessoal sair menos de carro na rua, né? Tá gerando muito congestionamento. Caótico, muito ruim. Eu deixo meu carro aqui no meu trabalho e faço alguns trechos aqui de metrô, porque não tem condição. O que a senhora acha que precisa para melhorar? Talvez uma outra alternativa, melhorar o meio de transporte? Com certeza melhorar o meio de transporte, aumentar as linhas de metrô. Tem que fazer alguma coisa, né? Não dá para continuar assim. O que você acha dos acidentes que acontecem? A culpa é do condutor ou talvez as estradas da cidade que estão meio intransitáveis? Não, talvez o estresse desse trânsito acaba abalando o motorista e acabam acontecendo esses acidentes. Você acha que bebida combina com direção? Não, eu acho que a pessoa tem que ter responsabilidade e quando bebe não deve dirigir. Análise da globalização e seus reflexos sobre o direito. A abordagem de temas atuais
com a participação de especialistas na área. Direito e Globalização, com Martim Sampaio e Fábio Canton. Toda segunda-feira, das 7 às 8 da noite. O programa Direito e Globalização tem o apoio cultural do blog do Martim Sampaio. Você tem o direito de selecionar o que seu filho vê na TV. Por isso, antes de cada programa, serão mostrados o conteúdo e a idade indicada. A classificação indicativa é informação e com informação, o controle é todo seu. Brasil, um país de todos. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Você também pode assistir à TV aberta pelos canais 9 da NET analógico e digital, 72 ou 99 analógico da TVA e canal 186 da TVA digital. TV aberta São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Estamos no terceiro bloco. Hoje recebendo o Dr. Luiz Flávio Gomes, que é jurista e autor de um anteprojeto sobre o trânsito. E gostaria de lembrar a vocês que esse programa pode ser assistido no canal 9 da NET, no analógico digital, no 72 e 99 da TVA, no 186 da TVA digital ou pelo site www.ultimainstancia.com.br. E também dê sua opinião no blog do Martim Sampaio. Você está vendo os caracteres aí, digite blog do Martim Sampaio, conforme está aí na tela. Entre e dê sua opinião sobre este programa e sobre outras notícias que nós estamos comentando lá. Aguardo sua participação. Mas voltando, nós estávamos falando sobre os defeitos do projeto do governo. Consegue ser pior do que isso ainda? Há coisas piores do que essa ideia que foi relatada no bloco anterior, da multa proporcional ao valor do automóvel? Esse é um ponto extremamente grave, falho do projeto, mas há outros pontos preocupantes, muito preocupantes. Por exemplo, houve uma preocupação básica do projeto do governo de punir mais severamente a embriaguez no volante. Até aí, estamos todos de acordo. Ninguém hoje quer saber de ninguém dirigir mais embriagado porque está matando todo mundo nesse país. Bom, ok. Agora, como fazer isto? É que é a questão. E aí o governo fez o seguinte. Primeiro, baixou o nível de dosagem de álcool por litro de sangue. O atual código nosso permite que você dirija com até 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue, o que significa a 3 copos de cerveja ou a 1 dose e meia de uísque. Até aí, o atual código permite. Qual foi a mudança? O governo passou a adotar o limite de 0,3. 0,3 decigramas significa 1,5 copo de cerveja ou meia dose de uísque. Já é 0,3. Mas, atente, a questão do efeito do álcool em cada corpo humano depende de uma série de fatores, como altura, peso, sexo. Tudo isso influencia, porque tem gente mais, digamos, acostumada ao álcool e gente que é extremamente sensível ao álcool. Logo, você tem que considerar cada caso um caso, examinar em cada caso. O que fez o governo? O projeto dele diz 0,3. E isso se presume, essa é a palavra, isso se presume que o sujeito está embriagado. Todos, indistintamente. É um absurdo. É um absurdo. Por quê? Tem gente que meia dose de uísque
Não faz absolutamente nada. Pessoal acostumado a beber, não? Acostumado a beber, alto, ter um corpo físico, né, avantajado. Não, isso não faz nada. Então, como que uma lei presume que você está embriagado se você tomou meia dose de uísque? Isso é um absurdo. São presunções que não podem valer, sobretudo pelas implicações penais. Por quê? Aí, vamos ao crime. O crime é dirigir embriagado. Este é o delito. E presume-se que está embriagado com 0,3 decigramas de álcool por litro de sangue. E em direito penal, admite-se a presunção? Começa por aí. Em direito penal, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Portanto, não se admite essas presunções contra o réu em direito penal. Portanto, também é um ponto absolutamente inconstitucional. Eu estou criticando isso, pedindo que o governo revogue esse negócio, tire isso do projeto, e mais que a intenção dele de cuidar da embriaguez como uma coisa séria está correta. Mas como? Aí nós damos algumas sugestões. Em primeiro lugar, aplicar o dobro da pena quando se constata que o sujeito matou por embriaguez. Agora, eu tenho uma pergunta, uma vírgula, desculpe, assim, um parênteses, melhor dizendo. Há um primado em direito penal que ninguém é obrigado a fazer prova contra si próprio. Então, suponha alguém comete um delito dessa natureza, mata outro no trânsito e está embriagado, mas não quer fazer prova. Como é que se faz a coleta dessa prova? Vamos lá. Ou como faria? Não, esse é um problema já existente hoje no direito atual e no futuro vai prosseguir o problema. Assim se resolve. Há várias maneiras de se comprovar que um sujeito está bêbado. Entre elas, algumas afetam o direito de você não se incriminar. Outras não. Por exemplo, pegue o bafômetro. Bafômetro depende de você servir o teu corpo para fazer esta prova. Neste ponto, você tem direito de se recusar. Não há nenhuma sanção, não pode haver penal no Brasil, só a sanção é puramente administrativa, quando você se recusa a fazer o bafômetro. Por quê? Você não é obrigado a fazer prova contra você. Nem bafômetro, nem o teste de sangue, de dosagem alcoólica. Agora, há outras formas de o Estado provar que o sujeito estava bêbado, como testemunhas ou, sobretudo, pelo exame clínico. Exame clínico nada mais é do que o médico se depara com o sujeito aqui concretamente e narra tudo o que vê no sujeito. Então ele diz, o sujeito deambula com dificuldade, voz pastosa, ideias confusas. Olhos agitados. Todos falando coisas desconexas, etc. Claramente está bêbado. Se o médico faz esse relato clínico pelo que viu, basta. A prova já está constituída. Já é a prova. Por quê? Se de um lado o réu não tem o dever de fazer prova contra ele, de outro lado, o Estado tem que ter o direito de fazer prova que ele está bêbado. E então vai fazer das maneiras que pode, por testemunhas, por exame clínico, por depoimento de policiais, etc. Então, isto tudo já está sendo equacionado pela jurisprudência brasileira atual e no futuro código, o futuro projeto aí vai continuar como está e foi a forma equilibrada que se encontrou de preservar os direitos do cidadão e ao mesmo tempo o direito de segurança que todos nós porque temos. O Estado sempre tem a tendência de violar a intimidade e as garantias individuais. Então, me preocupa um pouco. O Estado é violento por natureza e, sobretudo, o Estado brasileiro. Isso, eu ia complementar com esse raciocínio. É impressionante como o Estado brasileiro. Impressionante. Como ele viola, é um Estado que continuamente viola o direito do cidadão. Se nós examinarmos a história do Brasil, Martins, a gente vê que desde a Constituição do Estado Imperial, que é 1822, o primeiro Estado construído, nasceu sob a égide da violência. Por quê? Nasceu um Estado dividido, casta que domina e todos os escravos, como escravos que essa casta dominante, quando nasceu o Estado, não admitiu os escravos como gente. Não eram pessoas, não eram gente. E, portanto, esse grupo étnico ficou totalmente segregado da população. Logo, nascemos em estado de guerra. Por quê? Se eu tenho um agrupamento de gente que não é pessoa, que não tem direitos, mas que pratica alguma anormalidade, eu preciso ter uma estrutura estatal policial para conter toda essa violência. E isto foi feito com estratégias de guerra.
desde o princípio, desde 1822. Essa estratégia de guerra continua ainda permeando todos os órgãos repressivos do Estado brasileiro. É extremamente violento, extremamente violento. Mas nós não podemos concordar com isso. Também, de outro lado, não podemos concordar com a impunidade. Sobretudo de quem mata pessoas em acidentes de trânsito. Logo, buscar o equilíbrio, a proporcionalidade, mas exigir uma atuação firme do Estado, sem, no entanto, desrespeitar os direitos fundamentais da pessoa. Não tenha dúvida. O Estado brasileiro, ontem mesmo eu vi uma batida policial em 2 rapazes de motocicleta, mas é de uma violência, de uma atrocidade. Atrocidade. E eu fiquei abismado, ainda que sejam suspeitos. Eu acho que deve ter um tratamento, pelo menos, condigno. Eram pessoas que foram abordadas, mas puxa o revólver e começa com isso, né? Intimidando o sujeito na frente do trânsito com o revólver e acabou, não tem conversa. São 2 tipos hoje de segregação e de exclusão no país. O étnico, quando você leva em conta a raça, a cor, etc., e o socioeconômico. E muitas dessas pessoas, eles têm exatamente as 2 segregações, étnica e socioeconômica. Nem tem status, não tem diploma, não tem nada, não tem emprego, e ainda tem cor, ou estatura, ou jeito, ou forma de vestir, que é exatamente aquela que está já na cabeça do aparato repressivo do Estado que vai em cima dessas pessoas. Que o Estado visualiza como potencial suspeito, potencial criminoso, e em cima dele a violência estatal é toda dirigida. É por aí que vai a violência estatal. E, desgraçadamente, no Brasil se mata cerca de 46 mil pessoas por ano assassinadas, e desses assassinatos, a grande maioria de jovens, e desses jovens, a grande maioria é desses segmentos de excluídos étnicos ou socioeconômicos. Eu vou encerrando o 3º bloco por aqui e vou para a rua outra vez escutar a opinião do pessoal. E fique conosco no 4º e último bloco do programa Direito e Globalização. Até lá e obrigado por enquanto. Vitor, você como um futuro condutor de um veículo aqui na cidade de São Paulo, o que você acha desse trânsito? Qual a sua opinião sobre trânsito? Eu acho que o trânsito é um caos aqui na cidade de São Paulo, né? E eu acho que as pessoas têm que se conscientizar de que não pode beber, nem fazer nada, nem fazer qualquer outra coisa para poder pegar o carro, né? Devia haver um meio de transporte assim para o pessoal usar para deixar um pouco os carros em casa, porque do jeito que está não tem como, né? Mas os transportes andam muito cheios, são precários. E devia ter mais metrô também, né? Para poder o pessoal deixar os carros e usar. Com isso eu acho que melhoraria bastante o trânsito, né? Análise da globalização e seus reflexos sobre o direito. A abordagem de temas atuais com a participação de especialistas na área. Direito e Globalização, com Martim Sampaio e Fábio Canton. Toda segunda-feira, das 7 às 8 da noite. O programa Direito e Globalização tem o apoio cultural do blog do Martim Sampaio. Mostre que você tem bom coração. Doe sangue. Bem-vindo a São Paulo. Aqui, todas as vontades são bem-vindas. Todos os olhares são bem-vindos. Aqui, todas as plateias são bem-vindas. Bem-vindo a São Paulo. Você também. E sabe por quê? Porque São Paulo é tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Porque... Visite São Paulo. Aqui você é bem-vindo. Uma campanha do São Paulo Convention and Visitors Bureau. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo.
Você também pode assistir à TV aberta pelos canais 9 da NET analógico e digital, 72 ou 99 analógico da TVA e canal 186 da TVA digital. TV aberta São Paulo. Estamos voltando ao programa Direito e Globalização. Estamos no último bloco. E esse programa pode ser visto no canal 9 da NET, analógico digital, no 72 e 99 da TVA, no 186 da TVA digital ou pelo site www.ultimainstancia.com.br. Ou também você pode enviar sua opinião pelo blog do Martim Sampaio. Participe enviando suas sugestões, suas críticas e aguarde sua contribuição. Nós estamos discutindo o projeto do governo, identificando várias falhas e várias naturezas. Agora, nesse último bloco, eu gostaria de conhecer o seu projeto. O pessoal de casa também gostaria disso. Isso. Então, nós estamos corrigindo essas falhas do projeto do governo, sugerindo coisas para aprimorar. E há três inovações que nós reputamos como muito, muito importantes. A primeira dela é a criação de um crime que se chama condução temerária. Conduzir temerariamente é desrespeitar aquelas regras mais básicas de trânsito, como, por exemplo, cavalo de pau. Quem faz cavalo de pau hoje nas ruas é uma mera contravenção penal, hoje no Brasil. Isso é um absurdo. Não pode ser assim. Isso tem que ser uma condução temerária, porque isso gera um nível de risco muito alto Se tira o carro do para controle. o trânsito. E não tem controle no cavalo de pau. Você pode matar pessoas. De repente, invadir uma casa, matar pessoas, subir calçada, matar gente. Então, esse é um crime. É uma conduta dolosa isso. Conduta dolosa e mera contravenção. Hoje no Brasil, mera contravenção. E faz o acordo no GCRIM, fica por isso mesmo. É muito pouco para uma condução temerária. Isto tudo não estamos nem falando em mortes ainda, só por ter feito cavalo de pau. Outro delito importante que nós reputamos, que tem que ser previsto no Brasil, é a condução homicida. Já é diferente. Subimos um degrau a mais. Subimos um degrau, mas ainda não vai matar. Na condução homicida, o sujeito atua, mas com tamanho desprezo à vida alheia, que já é o dolo eventual. Aí não tem como. Por exemplo, dirigir na contramão numa rodovia em alta velocidade. É o que fez agora um ônibus. Um ônibus há um mês, mais ou menos, aqui na Castelo Branco. Nossa, Castelo Branco. O ônibus entrou na contramão, estava a 80 por hora na contramão, os passageiros do ônibus gritavam insistentemente para o motorista, para, e na contramão todos os carros saindo, mas um não saiu, e o ônibus vai, bate e mata essa pessoa. Quando mata, já é homicídio e não tem conversa, aí já é homicídio, mas a preocupação nossa é quem faz isso e acaba não matando. Se faz isso e não mata, tem que ter uma pena muito rigorosa, nós estamos sugerindo, de 3 a 10 anos, para intimidar essas loucuras do trânsito, nesse exemplo que eu estou citando, de condução homicida. Isso acabaria minimizaria o problema, levaria o problema lá para baixo. Nós esperamos que sim. Com o item da fiscalização. Né? Desde que haja fiscalização depois. E interessante é que agora a fiscalização também envolve câmeras que estão por todas as rodovias. Facilita um pouco. E vai pegando, vai captando essas câmeras. Né? Houve uma outra condução homicida, na verdade, foi suicida de outro rapaz há 30 dias. Uma coisa impressionante. Um rapaz chamado Plains, alguma coisa assim. Mas ele veio na contramão, só que aí ele morreu. Isso é o que nós chamamos de condução suicida. Aí ele queria se matar, se matou. É um caso estranhíssimo, né? Uma coisa... mas ele poderia ter matado pessoas. Poderia. Agora, a pergunta, e se o sujeito faz isso e não mata ninguém? Vai sofrer só uma contravenção penal do artigo 34? É muito pouco, porque o nível de desprezo pela vida alheia aí, neste caso, é muito patente. Isso é o que chamamos de dolo eventual. Então, isso vai facilitar, inclusive, a classificação hoje no Brasil dessas condutas todas de dolo eventual, que fica muito ao arbítrio de policiais e depois de Ministério Públicos e de juízes, que ficam confusos de classificar como dolo eventual ou como crime culposo. Nosso projeto tenta evitar todas essas polêmicas e facilitar a classificação de todos esses fatos, do tipo penal. Uma terceira novidade que nós estamos sugerindo é que as penas
Quando mata alguém, aí é sério, pode até dar cadeia, possivelmente vai dar, se estava embriagado tem que ir para a cadeia, etc. Agora, quando não mata pessoas e ficamos no mundo dos delitos perigosos de trânsito, zigue-zague, quase atropelou, etc., a melhor pena que nós reputamos para trânsito é a limitação de fim de semana. É uma pena que já está no Código Penal, mas não é aplicada na prática. Mas não tem nada melhor do que isso. Porque o que é limitação de fim de semana? Na verdade, uma prisão de fim de semana. Você fica 5 dias no sábado, 5 dias no domingo, recolhido num determinado local, e neste local se permite fazer palestras, orientações, etc. Esta pena eu estou sugerindo que se cumpra em local adequado na comarca, e se não tem, que se cumpra no fórum, no plenário do júri. Toda comarca tem plenário do júri. Eu fiz isto quando o juiz, no plenário do júri, eu utilizava o plenário do júri, mesmo aqui na capital de São Paulo, para fazer esses encontros que eu tinha com os réus, seja de limitação de fim de semana ou em casos de suspensão condicional do processo. Então, é preciso que essas penas sejam impostas e que a gente eduque, aproveitar esse período todo, que ele está ali 5 horas, mais 5 horas, 10 horas em cada final de semana, para educar, para transmitir valores, para transmitir respeito à vida, para acabar com essa, digamos, tendência louca do brasileiro pela morte. Nós temos quase que uma vibração quando morre. As televisões mostram uma morte como se fosse uma comemoração. Banaliza. Banalizou a morte. Então isso tudo tem que entrar na conscientização. É o C do nosso ECEF. Né? Então, por meio de uma punição, você pode conscientizar a pessoa do respeito à vida, de não dirigir embriagado, de você, em suma, ser uma pessoa responsável naquele momento que você atua como motorista. Isso é fundamental, toda essa conscientização. E isto não é só tarefa do governo, isso que é importante a gente sublinhar. Essa é tarefa da sociedade toda, todos nós. Por quê? Se você, sociedade, nada faz, e se o governo também não faz, quem morre é você, o governo não morre. E governo só anda com base em opinião pública. O que move o governo é a opinião pública. Se a opinião pública pressiona, acontece. Se não pressiona, fica por isso mesmo. É isso daí. É a burocracia. Infelizmente, é a burocracia. Burocracia. Então, há muito que se fazer nessa área. O assunto é muito sério, nós gastamos 22 bilhões por ano com trânsito, 22 bilhões, quase 10% do PIB brasileiro vai com gastos de trânsito. Isso é um absurdo ficar gastando. Gasta com prevenção, que é muito mais barato. Gasta com educação, saúde. Educação, etc., que previne é muito mais barato. Então, há muito que se fazer. O governo tem que ter a humildade de ouvir mais pessoas, ouvir a sociedade, e todos nós da sociedade temos que fazer um movimento nacional, tipo panelaço que se faz na Argentina, para reivindicar os nossos direitos de viver num país com dignidade. Dr. Luiz Flávio Gomes, estamos no encerramento do nosso programa. Gostaria de, primeiro, agradecer sua presença, que, como vocês podem ter visto, enriqueceu o nosso programa. Está de parabéns pelo projeto maravilhoso. Vamos fazer pressão, acho que aí funciona com base na pressão, vamos divulgar esse projeto, vamos assumir esse projeto, levar para frente. E gostaria de ouvir as suas palavras de encerramento. Eu agradeço muito o espaço aqui, Martins, e uma vez mais ter a chance de estar discutindo esses temas que são tão importantes para a sociedade brasileira. E quem quiser ter acesso à íntegra do nosso projeto, está no nosso site, é só acessar lfg.com.br, então www.lfg.com.br, acessa ali, só buscar pela palavra projeto, trânsito, já busca, encontra rapidamente nosso projeto, onde nós estamos criticando duramente o projeto do governo e estamos sugerindo, porque criticar até que não é difícil, fazer propostas é mais complicado. Nós estamos fazendo as duas coisas e nos submetendo também, humildemente, ao juízo crítico das pessoas. Então está www.lfg.com.br, visite nosso site, examine nosso projeto, estamos discutindo isso, só ir lá e que o Brasil, em suma, seja um país onde se possa viver com tranquilidade e com dignidade. Sem dúvida, está de parabéns pelo projeto. Agradeço ao Dr. Luiz Flávio a presença novamente e agradeço você de casa que nos acompanhou nessa nova jornada. E semana que vem, no mesmo horário, aqui no canal, na TV Aberta de São Paulo. Muito obrigado e até lá.